Fala aí pessoal, beleza? Seja todo bem-vindo ao nosso canal Ativa Code. Hoje eu vou estar dando início aqui ao nosso novo curso, que se chama Mentoria para Donos de Banca de Aposta, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Cruz, tá? Vou estar aqui auxiliando vocês do passo a passo, de todos os meus conhecimentos, de tudo que eu entendo sobre banca de aposta. Já fiz o planejamento tudinho de cada aula, do que eu vou falar, do que eu vou mencionar, entendeu? Então nós vamos começar nossa aula aqui com o passo básico, né? Vou abrir a banca de aposta. E agora? E aí? Você resolveu abrir uma banca de aposta? Quer ser dono da sua própria banca? Mas e aí? Quais são os passos fundamentais que você precisa aprender, tá certo? Então vê o tópico aqui. O que eu preparei? O que eu separei para vocês? Olha, o primeiro ponto que você precisa entender que esse mercado de aposta esportiva, o lucro vem ao longo prazo e não de imediato. Você precisa adquirir amadurecimento, paciência e profissionalismo. Tá certo? Muitas pessoas querem abrir uma banca de aposta e enriquecer assim da noite para o dia. Não é assim que funciona. Para você abrir uma banca de aposta, um site, ou um site próprio, ou alugar um site pronto, que é o login de gerência, que é o que eu faço, então tem que ter um planejamento. Você tem que ter um planejamento exato daquilo que você vai trabalhar. E você também tem que estar com a sua sã consciência de que esse retorno não vai vir no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. É de longo prazo. Então você tem muitos clientes que eu já vi, principalmente comigo, que já foram meus clientes, começaram essa banca de aposta e acharam que já estava na hora de ostentar, né? Vamos usar esse termo para ficar claro para todos. Então começou a ganhar dinheiro, não fez um fundo de caixa melhor, começou a gastar demais, começou a curtir a vida demais e esqueceu da sua empresa. E não é assim que funciona, gente. Vocês têm que ter muito profissionalismo, vocês têm que pensar muito na sua banca, no desempenho dela, no crescimento dela para poder ter sucesso nesse ramo, tá? Agora vamos no segundo ponto. Ó. O segundo ponto que você precisa entender é que você precisa ter um fundo de caixa para pagamento de prêmios prematuros. Ou seja, você começa hoje com a sua banca. Vamos lá, deixa eu só corrigir aqui a digitação, que é assim que eu faço meus cursos, tá? Eu faço tudo um pouco rápido e aí eu vou consertando as digitações aqui. Então vamos lá. Vou ler novamente. Ó. O segundo ponto, você precisa entender que precisa ter um fundo de caixa, não é isso? Para pagamentos prematuros. O que é pagamento prematuro? Normalmente, uma banca de aposta ela conta o seu caixa de venda a partir de uma segunda-feira e vai até um dia de domingo até a meia-noite. Quando inicia uma nova segunda-feira, é uma nova semana. Vamos lá, digamos que você começou sua banca num dia de segunda-feira e nesse mesmo dia saiu um exemplo, R$ 500 de prêmio. Você só vendeu R$ 100 nesse dia. Então você precisa ter um fundo de caixa para poder fazer esses pagamentos prematuros no início de semana, entendeu? Então não adianta querer montar uma banca de aposta, juntar somente o valor do aluguel do sistema e esquecer do fundamental, da base da sua empresa, que é o fundo de caixa. Entendeu, gente? Então vocês têm que montar o seu fundo de caixa, elaborar tudo direitinho, quanto que você vai começar. Eu vou falar de valores aqui, vocês podem já ler aí na tela do computador. Tá gravando a minha tela, tem uma câmera aqui me gravando para vocês entenderem melhor aquilo que eu estou te falando. Certo? Então vamos lá. Continuando a parte 2 aqui onde eu estou aqui, entendeu? Eu falei sobre o quê? Sobre ter o fundo de caixa, certo? Para pagamento de prematuro, já expliquei tudo direitinho, agora nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que esse fundo de caixa vai variar de acordo for a quantidade de vendedores, que nós chamamos de cambistas, que você pretende trabalhar. Então, vamos citar o exemplo. O valor mínimo vai ser entre R$ 2.000 de fundo de caixa a R$ 10.000 de fundo de caixa. Isso usando um site pronto, tá? Alugando um login de gerente ou de cambista. Agora, se você for abrir sua própria banca com sua própria logomarca, os valores se elevam bastante. O mínimo vai ser R$ 10.000 até 50 mil de fundo de caixa. Por que eu falo de banca pronta, site pronto e de site personalizado? Eu vou vir aqui, vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui a gestão aqui do PointBet, certo? Vou sair aqui da gestão. Isso aqui é um site pronto. O que é um site pronto? Você tem um site já com uma logomarca, um domínio de site, o nome de site, tudo direitinho. O nome dele é PointBet. Isso não pode mudar.
tá certo? Não pode mudar o nome. Então você pega um site pronto e aluga um login de gerente nesse site, tá certo? Um login de gerente ou de cambista nesse site. É assim que funciona, tá certo? Então, pegar um site pronto hoje, não é fazendo propaganda para o PointBet, porque eu tenho muitos clientes que usam a PointBet e acham bem mais vantagem ter um site pronto do que pegar um site do zero. Porque um site do zero, para vocês entenderem, montar um site hoje do zero, a plataforma que eu uso hoje, ela vai cobrar no mínimo R$ 1.500 por mês, para você ter um site com o nome que você desejar e com o domínio que você desejar. Porém, você só vai poder cadastrar 25 cambistas e não vai ter um módulo ao vivo. Para você ter um módulo ao vivo com a sua própria banca, vamos citar um exemplo. O nome da minha banca vai ser Bahia Esportes, tá? Vou falar da Bahia, que eu sou da região da Bahia. Bahia Esportes, vamos citar um exemplo. Nome Bahia Esporte, logomarca. Para me montar uma banca assim do zero, chamada Bahia Esportes, eu vou ter que gastar no mínimo aí, só para a criação desse sistema, quase R$ 2.000 para ter um módulo ao vivo. Vou ter que pagar uma mensalidade de cerca de R$ 1.800 para me poder cadastrar até 100 vendedores, 100 cambistas, tá certo? E ainda tem um fundo de caixa de 10 a 50 mil para ter o próprio site. Agora, digamos que eu venho aqui e alugo o PointBet. Aí já é diferente. Nos planos da PointBet, eu vou ter plano de gerência para a pessoa cadastrar 2 cambistas, 3, 5, 10, 15, 20 e vai variar de acordo os planos, tá? Se você pretende usar o site PointBet como base para sua banca, porque, gente, outra coisa bem importante, o site PointBet ele pode ser até meu, a plataforma pode ser até minha, mas quando você aluga um site PointBet e abre ali na sua cidade, site PointBet, bota lá banner, tudo direitinho, a banca de aposta PointBet que você abriu, ela é sua, todo o dinheiro que entra é seu, o lucro que tiver é seu, os pagamentos de prêmio é feito por você, entendeu? Então, alugar um site pronto você consegue ter um fundo de caixa entre 2.000 até 10.000. 2.000 é para o quê? É para se caso você pega um login de cambista individual ou se você quer abrir uma gerência a partir de 2 cambistas. Ah, vou abrir uma gerência para cadastrar 2 vendedores. E se você for um vendedor, certo? Se você for um vendedor, então você já conta como um login lá na sua gerência, porque a gerência ela não está habilitada para fazer aposta. Login de gerência é só um login administrativo, entendeu, pessoal? Então é assim, esses são os primeiros passos para você ter uma banca de aposta de sucesso, beleza? Agora eu vou falar aqui o segundo passo, sobre cotações, tá certo? Outro ponto bem importante é sobre cotações, tá certo? Vamos lá, deixa eu só organizar aqui, colocar os tópicos aqui em cima para não poder gerar confusão na ordem. Pronto, vamos lá, vamos falar sobre cotações agora. A maioria das plataformas de banca de aposta, ela tem uma base de tabelas, a maioria delas. E a base de tabela dessas bancas é o Bet365. O que eu quero dizer? O que o PointBet paga, um exemplo, tá vendo aqui o valor da casa, o valor de empate, o valor de fora? Essa cotação aqui, ó, vem lá do Bet365. Vou abrir para vocês aqui, ó. Bet365, tá certo? Vou abrir o site do Bet365, vou fazer a comparação para vocês verem, tá? Clicar aqui em favorito. Deixa eu abrir o site Bet365. Vamos lá. O Liverpool está pagando R$ 1,90 na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. E eu vou conferir aqui no Bet365 quanto está pagando. No PointBet, desculpa. O Liverpool vai estar aqui embaixo, que é a Liga dos Campeões. Deixa eu só procurar o Liverpool aqui. Acho que eu não coloquei favoritos. Coloquei. Deixa eu pesquisar ele aqui que fica mais fácil. Opa, botei 2-0 ao invés de 2-1. Pronto. Tá vendo aqui, ó? No PointBet está pagando R$ 1,93. Por quê? Porque nas configurações do PointBet eu coloquei lá mais 2%. Então se você pega aqui uma calculadora, se eu configurar esse PointBet aqui
para ele estar pagando igual ao Bet365, ele estaria aqui 1,90, tá certo? Aqui vai estar 1,93 porque eu coloquei mais 2%. Então, se você pegar uma calculadora, você vai pegar aqui, ó, comparado a Bet365, ó, 1,90, estou na calculadora aqui, mais 2%, tá certo? Então, é equivalente a isso daqui, tá vendo? A calculadora aqui, deixa eu posicionar na câmera. Então, é isso que a gente fala de ajuste de cotação. Então, no Bet365 está pagando 1,90, eu somei mais 2%, porque eu queria aumentar mais a minha cotação, e subiu para 1,93. Se você quiser usar a base do Bet365, ele vai ficar aqui 1,90. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente ajusta a cotação. E se caso eu fosse abaixar a cotação, é pelo contrário. Você pega uma calculadora, 1,90 o time da casa está pagando, 1,90 menos 2%. Então, se eu fosse baixar 2% no Bet365, então ele chegaria a pagar 1,80 aqui no site da PointBet. Então é assim que a gente ajusta cotação. Agora vamos voltar aqui à aula aqui novamente. Então nós temos a base do Bet365, certo? Então, outro ponto que eu gosto de deixar bem claro para os meus clientes, que eles pecam demais nesse assunto. Olha, nunca permita que seus clientes moldem sua cotação. Antes de iniciar a sua banca, monte uma estrutura com a base sólida, pois se você ficar aumentando demais suas cotações, fazendo o gosto dos seus clientes, a tendência é sua banca falir. É isso mesmo, você vai falir fazendo gosto de cliente. Pois quando sair os prêmios virão muito alto, porque a cotação está muito alta, as premiações obviamente vão sair muito altas, entendeu? Então vai sair em massa, porque quando o cliente ganha, meu amigo, é um atrás do outro. Agora vamos fazer um resumo sobre isso daí. Aí você pega, tá ali montando a sua banca, você pega a base do banco de dados do Bet365, o Bet365 está pagando em 90 e a sua banca está pagando 1,90 também. Digamos que você não mexeu que nem eu mexi no PointBet para aumentar. Aí o que acontece? Aí você está usando a mesma base do Bet365. Aí o cliente chega para você e fala: ah, a banca de fulano de tal ali do lado, o time da casa está pagando 1,93. Você fala: tudo bem, mas a minha banca são essas cotações. Você tem que ser firme com a sua palavra. Aí você vem cá: ah, não, vou aumentar também, vou botar aqui 1,93. Aí você bota 1,93, você não tem o mesmo capital de giro que aquela banca deve ser muito maior que a sua, deve ter muito mais dinheiro que você, e aí você fazendo o gosto dos seus clientes, fale a sua banca no primeiro mês. Você vai falir no primeiro mês fazendo o gosto de cliente. Então, tipo assim, você não pode estar toda hora assim o cliente falando: ah, aumenta aqui, ah, ajusta isso aqui. Não, cara, quem manda na sua banca é você. Não pode pegar um site, você não pode jamais pegar um site e já lançar ele para os seus clientes apostar. Você não pode fazer isso. Tire pelo menos um dia ou dois, você mesmo testando, vendo as cotações, vendo como o cliente vai apostar, testando os aplicativos, vendo qual é a melhor cotação para você, se é igual ao Bet365 ou não. Se você pega um sistema de aposta que usa, né, a plataforma Bet365 como exemplo, você tem que seguir os padrões do Bet365, entendeu? Então você tem que ter um foco e montar uma banca de aposta sólida, não fazendo gosto de cliente. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Entendeu? Ah, pode aumentar? Talvez. Não existe esse de talvez. Ah, sua cotação está baixa. É, amigo, eu não posso aumentar a cotação. Ou seja, eu não mexo com a cotação além dessa. A minha banca, ou então a banca que eu trabalho, que é sempre bom você não dizer que é o dono, ou a banca que eu trabalho, só trabalha com essas cotações. Então, você sabe o que é mais importante do que cotação? O mais importante, além de uma cotação alta ou baixa, seja qual for, é pagamento de prêmios em dias, tá certo? Se você pagar em dias, o cliente não quer saber se você paga pouco, se você pagar muito, ele sempre vai reclamar, mas sempre vai continuar jogando porque você paga em dias, tá certo? Vamos aqui para a parte 3. Ó. Outro ponto importante, não fica abaixando e aumentando suas cotações o tempo todo. Lembra que eu te falei que você tem que tirar um dia ou dois ajustando as suas cotações antes de fazer o lançamento para o seu cliente conhecer seu site? Você tem que fazer isso, tirar um dia ou dois para poder estudar sua plataforma, ajustar de acordo com você quer,
para não ficar mexendo o tempo todo. Se você pega um site e lança para o seu cliente de vez, sem conhecer a plataforma direito, sem ver a tabela direita, a cotação direita, a tendência é você ficar todo dia baixando, aumentando. Vou baixar aqui, vou aumentar aqui. Vou abaixar aqui, vou aumentar aqui. Pronto, aí você vai fazer uma bagunça e vai chegar um dia que você vai aumentar demais, vai ter um azar tão grande que o pessoal vai ganhar justamente no dia que você inventou de aumentar a cotação. Isso já aconteceu comigo, só para você ter uma ideia. Então tudo que eu falo é coisas que eu já tenho experiência. Tá certo? Então use a base. Se pergunta para o dono da plataforma que você alugou qual é a base da minha tabela. Ele vai dizer se é o Bet365, ele vai dizer se é o Betfair. Então, qual for a base, você tem que estar sempre olhando a sua base. Por exemplo, eu sempre fico de olho no Bet365 porque a base do meu site PointBet é igual a do Bet365, com as opções e o valor de cotação, tá certo? E vamos lá, já te falei, né, para não ficar baixando e aumentando, que isso não é bom. E vamos agora para o último ponto aqui sobre cotações. Então, sempre mantenha um padrão. Foi o que eu acabei de falar para você, para não acabar fechando a sua banca. Não fica toda hora, aumenta, abaixa, aumenta, abaixa. Comece com o valor de prêmio máximo de 5 mil. Ah não, vou abaixar essa semana para 3 mil. Totalmente errado. Você está fazendo totalmente errado. Faça um planejamento, monte sua estrutura, vem aqui, olha lá no seu site, monta seu site. Tira um dia, dois, até uma semana, monte a estrutura desse site. Depois que ele tiver montado, tiver de acordo como você quer, aí você faz o lançamento para o seu cliente, beleza? Então, pessoal, essa é a primeira parte, o primeiro vídeo de mentoria para donos de banca de apostas. Espero que você tenha gostado, tá certo? Deixa nos comentários aí. E se precisar alugar um site pronto, alugar o site PointBet, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado meu WhatsApp que eu faço aluguel do site PointBet. Então não também você, na verdade, né, eu preciso que você se inscreva no meu canal, dê um apoio, deixe um like ou um dislike se você não gostar, não tem problema nenhum. A minha função aqui é ajudar vocês ao máximo, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você também estude bastante, porque não adianta somente querer montar uma banca de apostas sem você estudar sobre o assunto, beleza? Então até o próximo vídeo, até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu?